O Abel Ferreira falou também sobre essa situação de continuar sendo competitivo, né? O Mauro, o Bruno, eles citaram realmente a situação do Atlético Mineiro e o Abel Ferreira usou o Atlético Mineiro como exemplo. Ele falou dessa importância de conseguir se manter sendo competitivo e deu o Atlético Mineiro como exemplo, que ganhou tudo no ano passado, né? Ganhou Copa do Brasil e Brasileirão, e nesse ano já está aí sem disputar títulos de expressão, já que não disputa mais o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores foi eliminado. Mais uma declaração aí do Abel Ferreira na coletiva de imprensa. E para tu veres a dimensão do nosso trabalho, o quanto é difícil ganhar e continuar a ganhar aqui, vocês têm exemplo de equipas que ganharam, como é que foi no ano seguinte? Tem exemplo de várias equipas, eu não vou estar aqui a dizer o nome de quem, vocês viram equipas que ganharam no passado recente, há um ano, e que este ano não vou levar nada, né? E nós já ganhamos alguma coisa, e não sei se vamos ganhar mais ou não. Sabemos da forma, isto é que é importante, é que os meus jogadores saibam da forma com que nós fomos eliminados, quer na Libertadores, quer na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, desculpem, mas essa eu não vou engolir, né? Essa eu não vou engolir. Ok, temos que aceitar porque é futebol, mas essa eu não vou engolir. Mas estamos fora. Parabéns a quem continuou. Ponto. E os meus jogadores sabem o que é que fizeram. Portanto, fiquem tranquilos. O que dependeu de nós, fizemos tudo. Olha aí, ó. O Abel Ferreira falando sobre essa situação. E aí, né, pode caber também pro Flamengo. O Flamengo ganhou tudo em 2019, ganhou em 2020. E aí, 2021, passou o ano em branco nos títulos de expressão. O Atlético Mineiro, no ano passado, ganhou Copa do Brasil e Brasileiro e não ganhou esse ano. Realmente o Atlético é o principal exemplo, Mauro, para isso. E outra, ele tem razão quando ele fala realmente, porque o Palmeiras vem há um bom tempo aí. Eu acho que 2020 o Palmeiras... Palmeiras é de 2019 que o Palmeiras não ganhou, 19 né? e 17 só, de 2015. Em 2019 o Palmeiras teve um ano assim também sem um título de expressão. Por que é tão difícil se manter sendo competitivo, Mauro? Não, a diferença é que o Palmeiras tem o mesmo técnico, né? O Palmeiras não interrompeu o trabalho. Ele teve também esses momentos de dificuldade. Ano passado, o ano todo foi um fracasso, exceto a Libertadores, que é um título muito grande, então apagou todos os fracassos. Perdeu, vou recapitular. Recopa Sul-Americana, perdeu para a Defesa e Justiça. Supercopa do Brasil, perdeu para o Flamengo. Campeonato Paulista, perdeu para o São Paulo. Copa do Brasil, eliminado em casa na primeira fase pelo CRB. E Brasileiro, 18 pontos atrás do campeão. Esse foi o Palmeiras do ano passado, mas ganhou a Libertadores. Não importa como, se escorregou. Limpa tudo e detalhe, na reta final da Libertadores, se você contar tempo normal, especialmente, 5 últimos jogos, ganhou 1 de São Paulo, o resto foi tudo empate. Empate com São Paulo, empate com o Atlético, empate com o Flamengo, gol na prorrogação. Foi campeão. Então, o ano não foi um ano brilhante, se você pensar no todo. O Atlético, ano passado, sim, ganhou o Mineiro, ganhou o Brasileiro com sobras, ganhou a Copa do Brasil com sobras também, porque a final foi quase um amistoso com o Atlético lá do Valentim, e foi eliminado pelo gol fora. Esteve muito próximo da final da Libertadores também. O Atlético, ano passado, teve a chance de datar o tríplice coroa, porque as datas eram até mais espaçadas. Ele abriu vantagem no Brasileiro e você vê que foi disputada a final da Copa Libertadores e a Copa do Brasil foi bem depois, foi já em dezembro, no final do ano. Mas foi eliminado. Libertadores, não perdeu nenhum jogo. Não perdeu nenhum jogo. O Atlético Mineiro, agora o Atlético mudou o técnico, aí o Cuca, quando retoma, ele repete 2017, que foi o que aconteceu com o Palmeiras. 16 campeão, 17 o Cuca saiu, quando voltou não deu certo. Campeão foi o Corinthians e foi eliminado da Libertadores. Também não ganhou a Copa do Brasil, foi o Grêmio naquele ano. E 2019, que o Palmeiras era o campeão brasileiro e não ganhou nada em 2019. Foi campeão em 2018 do Campeonato Nacional. Então, a diferença que eu acho e eu acho que é um acerto. Você acreditar no trabalho, achar que a comissão técnica é competente, de fato é, e seguir com a comissão técnica mesmo com os acidentes do ano passado. Você pega, por exemplo, o caso do Fluminense hoje. Eu tenho uma opinião muito clara sobre o Fluminense. O Fluminense tem um orçamento menor. Ele consegue até fazer boas campanhas. Está em segundo hoje no Brasileiro e chegou longe na Copa do Brasil. Poderia ter eliminado o Corinthians. Seria nenhum absurdo. Para mim, no confronto, foi quem teve maior supremacia sobre o adversário, foi o Fluminense no Rio. Mas perdeu. Perdeu os gols, tomou os gols, dançou. Não estou discutindo a classificação corintiana. E sim, o que produziu o Fluminense. Manda embora o Fernando Diniz, joga tudo no lixo, vai voltar a estacar 0 ou abaixo de 0. Se insistir, tiver a cabeça no lugar, o Diniz fizer uma autoavaliação, identificar os seus erros, o time e tal, o elenco, eles podem ter um ano que vem muito melhor. Porque se você vê que o trabalho ele é legal, você tem que insistir. O Palmeiras insistiu. O Flamengo mandou embora o Rogério Ceni, absurdamente, por pressão de influenciadores e torcedores malucos da Flamengo.
Aí contratou o Renato, foi aquele desastre. O Atlético nem teve tanta culpa, porque... Não teve nem culpa, né? Teve sim. Porque perdeu o Cuca e foi buscar um técnico que não tinha nenhum perfil para o Atlético, como jogava o Atlético, aquele elenco, que era o Turco Mohamed. E agora com o Cuca está pior do que com o argentino. Olha que coisa impressionante. Os números bem pior, né? O Cuca saiu porque ele quis, né? Mas o Atlético não foi capaz ali, o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo, não foi capaz de contratar um técnico que tivesse o perfil. Gente, esses diretores executivos são muito bem pagos, são muito valorizados no mercado, é para fazer um bom trabalho. Perdi meu técnico, eu tenho que ser capaz de encontrar um outro cara que combine com esse elenco, que entenda o que ele vai herdar, modelo de jogo, como características dos atletas, e possa dar uma sequência com alguns ajustes aqui e ali, um toque pessoal, natural que seja. Mas não, tentaram Jesus, tentaram Carvalhal, tentaram não sei quem, de repente apareceu o Turco Mohamed. A sensação que ficou foi assim, foi o cara que passou. Essa é a grande diferença, na minha opinião. O Palmeiras continuou com o mesmo treinador. E aí, como a comissão técnica do Palmeiras é uma boa comissão técnica, ele conhece os jogadores há mais tempo, ele conhece melhor o clube, a torcida, e vai seguindo em frente. Então, o diferencial me parece que é esse. Porque se você voltar um pouquinho atrás, você também vai encontrar o Palmeiras com hiatos aí, apesar desse momento muito bom da parte financeira, com times fortes, que é 17 e 19, não ganhou nada. Foi campeão brasileiro, depois não ganhou nada. Foi campeão brasileiro, depois não ganhou nada. Agora está beliscando um título por ano, pelo menos, já ganhou títulos esse ano, deve ganhar mais um. Por quê? Porque tem uma sequência. E, por exemplo, o Palmeiras perdeu a Copa do Brasil. Alguém pensou em mandar todo mundo embora? Não. Perdeu... E perdeu pro CRB, né? No ano passado. Esse ano, perdeu pro Palmeiras. Aí foi eliminado 2 vezes em casa. Pelo Atlético, São Paulo. Pelo Atlético. São Paulo na Copa do Brasil e pro Atlético na Libertadores. 2 eliminações. Não se discutiu a demissão do técnico. Então, nesse ponto, acho que o Palmeiras está mais, digamos, equilibrado e seguindo em frente. Não, vamos seguir. A comissão técnica é essa, a gente acredita nisso aqui. Ok. Chegar um momento de desgaste lá na frente, de lado a lado, achar que não deve ser mais, termina. Ok, cada um segue seu caminho. Mas não é o caso. E aqui a gente fica sempre nessa loucura de ter que trocar técnicos, até quando o trabalho ele tem qualidade e ele pode render mais. Né? Por conta de corneteiro, de torcedor, de influenciador, sei lá mais quem. Porque os dirigentes usam os técnicos como iscas, né? Para eles se defenderem. Funciona como escudo. Acho que esse é o grande diferencial desse momento específico do Palmeiras no futebol brasileiro. Bruno, tem esse negócio também do planejamento, né, que o Mauro falou. Faltou planejamento para o Atlético Mineiro? A escolha foi errada? Porque o Atlético realmente, ninguém esperava que fosse tão mal nesse ano em termos de resultados, né? Sim, é um ano horrível do Atlético Mineiro. Eu colocava, como todo mundo, o Atlético como candidato aos principais títulos junto com o Palmeiras e com o Flamengo. Aí ganhar, perder é outro detalhe, mas o Atlético não chegou nem a disputar. Ok, se fosse ano passado o Flamengo, bem ou mal, foi vice-campeão brasileiro e vice da Libertadores. Ele disputou os títulos, não conseguiu ganhar. Aí é outra coisa. O Atlético está em 7º lugar no Brasileiro, não sai do lugar. Aí Copa do Brasil e Libertadores ainda perdeu para os times mais fortes, mas o brasileiro é terrível do Atlético Mineiro. Então o ano do Atlético é muito ruim. E nesse ponto, né, quando saiu o Cuca e veio o Turco Mohamed, que o Mauro citou, realmente falta no futebol, e todos os times têm esses profissionais, executivos profissionais, mas acho que falta, eles normalmente são caras, me parece assim, mais que mexem com o mercado do que caras do futebol mesmo. Acho que falta essa figura em todos os clubes. Eu não vejo nenhum clube aquele cara que possa identificar isso. Saiu o Cuca, quem é o cara que se encaixa melhor com o nosso elenco? Aí é uma análise de futebol, puro, de bola, de futebol. O nosso elenco tem essas características, nós precisamos de um técnico que trabalhe dessa maneira. Quem que a gente vai buscar? Quem a gente tem no mercado? Tem esse, vamos lá. Acho que não falta essa figura nos clubes. Falta, precisa ver se tem a capacidade para isso. Então, né? não tem, né? É a capacidade, né? Esse é o detalhe. Os clubes não tem esse cara que tenha essa capacidade de analisar o time de futebol e identificar o que a gente precisa para o time de futebol. Não tem. A escolha do Mohamed, como várias outras, como a do Paulo Souza no Flamengo também, o primeiro critério, precisamos trazer um estrangeiro. Isso não é critério para escolher treinador. Estrangeiro, cada um é de um jeito. Eles aí foram atrás do Jesus, do Carvalhal, do Mohamed. Cada um é de um jeito, não é porque são estrangeiros que são iguais. Então é uma escolha pensando na opinião pública. Naquele momento, a opinião pública, isso inclui imprensa, torcida, todo mundo envolvido, aceitava bem um estrangeiro. Então vamos ao estrangeiro. O Flamengo também só foi atrás de estrangeiro, veio o Paulo Souza. Então, aí depois quando o estrangeiro não vai bem, não, agora tem que ser um brasileiro, porque o outro estrangeiro não foi bem, agora é um brasileiro. Isso não é critério. Isso aí é jogar pra galera, não. O que a galera quer é um gringo, então vamos atrás de um gringo. Falta o cara pra analisar. Como é o nosso time de futebol? Quem se encaixa? E isso não tem no Atlético e não tem, acho que, em nenhum clube do Brasil. A gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 33 mil pessoas. Deixa o seu like.